Mauro, começa com você. Bom, Vanderlei, boa tarde a todos. Vou começar meio como o Abel Ferreira começou ontem a entrevista dele, né? Muito chato, hein? Então, Eu acho que chato. Aliás, a gente vive um momento que o pessoal, principalmente fala, não é porque o Fred tá aqui, mas o pessoal adora falar mimimi. Quando o pessoal do mimimi, que só fala que os outros falam mimimi, faz mimimi, aí eles não aceitam. O que o Abel fala é o que eu acho que muitos treinadores deviam falar no Brasil. Sabe, a gente fala do treinador, o que ele tem que planejar, o que ele tem que treinar, como ele tem que escalar o time, como ele tem que mexer o time, como ele tem que propor o jogo, como ele tem que ir pra coletiva. Ele pode falar também que ele não gosta da pergunta. Não, Todo direito. Ele pode falar que ele não gosta. Ele pode não falar que não gosta e ainda respondeu a pergunta. Não, ele pode falar que não gosta da pergunta. Desde claro que ele saiba pode como fazer. funciona. Mas, na verdade... Mas a gente também não sabe. A gente quer ser treinador. Você está tendo essa interpretação. Você está tendo essa interpretação. Ele pode ter dado uma outra interpretação, que é pautar. Queria que você me perguntasse Exatamente. isso. Não, absolutamente. Não, mas ele respondeu. Eu não gosto quando a gente fala, você não vem me ensinar a fazer jornal. Pautar eu também não gosto, é de ninguém. Só É isso. isso. Agora a gente falava, que é uma coisa deplorável que a imprensa esportiva fala. Você não vem me ensinar jornalismo. A gente quer ensinar o treinador a ser técnico. Não, tá perfeito. Então, e o que eu acho que existe, infelizmente, ultimamente, no jornalismo esportivo brasileiro, é uma falta de capacidade de dialogar. Sai todo mundo bloqueando e sai todo mundo irritado com tudo. Por que ele não pode se irritar? Pode, ele nem se irritar. pode. Ele falou, eu gostaria que vocês me parabenizassem porque mereceu. O Palmeiras vive o melhor momento em 8 meses com o Abel. Alguns placares são melhores do que o desempenho, mas ontem foi o contrário. Ontem o Palmeiras mereceu golear, não fosse o Pérez, né? Jogou muito bem contra o adversário frágil, mas o Palmeiras de novo jogou muito bem. Algumas grandes vitórias do Palmeiras, até mesmo goleadas no Allianz Parque pela Libertadores, o Palmeiras talvez não merecesse a goleada. Mas dessa vez merecia a goleada que não veio, e acontece. O Palmeiras jogou muito bem, com o repertório, né? Com variações táticas, né? Perdendo um jogador muito importante como o Vinha, não tendo todos os outros, mas tendo um grande jogador que é o Danilo, ótima fase do Scarpa, o Veiga tá bem, Marcos Rocha fazendo gol. De novo, a gente até brincou ontem de novo, né? A Conmebol, se o cara faz o gol, é o craque do jogo. Não importa. Uma baita atuação do goleiro que impediu a goleada do Pérez da Universidade Católica. Mas assim, só voltando à questão do Abel, né? Porque quando o Crespo reclama do calendário, beleza. Quando o Abel reclama, tem que ser deportado, né? E agora, aliás, o Abel merece ser mais cobrado, porque ele vai ter quase que 2 semanas cheias pro grande choque rei. Mas quando ele fala, e podia ter falado, assim, o Palmeiras não ganha tão bem, críticas. Ontem que ele jogou muito bem, e poderia até falar, por que o time jogou bem e não fez gols? Como, aliás, ele explicou. E é normal que as perguntas sejam feitas sobre o Palmeiras e São Paulo, também é normal. Ok? Agora, e ele não se furtou a responder. E acho legal que ele debata. E acho legal que também nós, jornalistas esportivos, entendamos como é em Portugal. Assim como ele tem que entender como é o Brasil, a gente tem que entender os caras. Lá em Portugal, a entrevista é uma porradaria que você, Vanderlei, acompanhou muito bem como era antigamente. Não tem antigamente, é só pegar Vanderlei, o Filipão, outros treinadores, o próprio Tele Santana, o Zagallo, vocês vão ter que me engolir. Eu gostaria que a gente voltasse, não sai na porrada, até porque a gente já sai na porrada de qualquer coisa, só tem festa infantil daqui a pouco, né? Então assim, é que a gente entendesse, lá em Portugal é o tempo inteiro. Mas o Jorge Jesus... Gente, o Jorge Jesus sai na porrada o tempo inteiro. É que ele teve um momento espetacular no Flamengo, não precisava nem sair na porrada. O que você podia falar para o do Jorge Jesus? O Zé Mourinho? O Zé Mourinho. Então, assim, é deles. Então a gente também, assim como ele tem que entender e tem que estudar e compreender, a gente também tem que entender o cara. O que não significa dizer que ele não deva ser criticado. Ele mesmo falou, vocês podem me criticar pelas asneiras que eu faço. E ele não deixa de fazer. Tá? Agora a gente tem que entender também quando o treinador fala, eu gostaria que falasse disso. E não é bater palmas, eu discordo dele. Não, que tem que dar os parabéns. Não, você falar, ok, classificou, jogou bem. Também não é isso. Mas o que o Abel é o tempo inteiro, quase que achincalhado por qualquer coisa. E o cara ganhou uma Libertadores em 3 meses, uma Copa do Brasil em 5 meses, e ainda a turma que não gosta de futebol, não gosta do Palmeiras, não gosta do Abel, fica falando que é um fracasso a temporada 2021. Pelo amor de Deus. E parabéns ao Palmeiras que há 70 anos ganhou a Copa Rio. Mauro, eu me sinto muito à vontade. Você desabafou, né? Então, também, em nome do Abel, que você sabe, eu teria trocado meus 2 filhos e uma cachorra, porque discorda algumas coisas. Eu me sinto muito à vontade em falar, porque com relação ao calendário, por exemplo,
quando o glorioso Crespo falou, defendi o Crespo, ele tem razão. Exato. Aqueles que têm boa memória devem estar lembrados que eu falei isso. Quando o Abel falou, da mesma maneira. Ainda que mais incisivo, ainda que meio mal-humorado. Não importa. Há 2, 3 dias, gravamos um programa com o Nilson César. Muito obrigado, Vanderlei. Contundente, criticando o Abel, e eu do outro lado defendendo o Abel. Então eu me sinto muito à vontade em falar. E essas mensagens, eu não visto a carapuça. Eu analiso episódio por episódio. Eu não bato um carimbo e fico com ele até morrer. Não é assim que funciona. Vamos falar com relação a ontem. Certo? Se a pergunta que ele quisesse que o repórter fizesse fosse a última, o assunto não estava liquidado. Pincel na mão. Não, ia mudar. Provavelmente ia mudar a resposta. Se fosse a última pergunta, para fechar a entrevista, a pergunta do fulano de tal. Que, aliás, olha, parabéns, meu professor. companheiro e meu amigo Rodrigo Fragoso da TNT. Então meu colega de eu só achei nesse episódio, que como é que funciona a coletiva? Ele já viu armado. Como é que funciona a coletiva? A coletiva funciona assim, cada um, essa é a história. Você pergunta. Primeiro é ruim coletiva. É péssimo. Do jeito que tá e cada vez pior. Coletiva tem sido absolutamente dispensável. Eu falo isso toda hora. Mas existe a coletiva. Como é que funciona a coletiva? Quem quiser perguntar, ou quem recebe o microfone para perguntar, pergunta o que quiser. Não é problema de ninguém, nem do treinador. Pergunta o que quiser. E responde o que quiser. Claro, a resposta é a seguinte: responde, não responde. Seja educado, seja deselegante, irônico, fica calado, faz o que quiser também o entrevistado. É isso. Só não pode dizer o seguinte: você não deveria ter perguntado isso. Ele deveria me parabenizar e dizer que meu time foi o máximo. Eu acho que isso está errado. Isso está errado. Só isso. Mas eu quero reiterar isso, que a imprensa tem essa maneira de falar: você não pode me ensinar jornalismo. A gente ensina preparação, gestão de grupo. Eu não tenho a pretensão. Nós somos muito prepotentes. Eu não tenho a pretensão de falar pela imprensa. Até porque nós temos que ser sinceros. Muitas perguntas são péssimas. E também outra coisa, e tem pergunta simpósio, aquela pergunta que leva 2 minutos. Tem a pergunta do fã, que é o pergunta do fã que tá lá. Certo. Que no caso seria: parabéns pela classificação. Eu acho ridículo isso. Eu não tenho que dar parabéns pra ninguém. Boa noite, parabéns, professor. Eu dou parabéns pro meu pai e pra minha mãe no aniversário, entendeu? E eu já não daria pelo aniversário deles. Cada um na sua, Vanderlei. Porque, eu não posso ensinar o Abel a dar treino. É lógico. Porque eu não sei como é que funciona dar um treino. A gente até palpita aqui de vez em quando o time tá mal, mas eu não sei dar treino. Eu não posso ensinar o Hamilton a trocar marcha, a fazer a melhor volta. Entendeu? Eu não posso. Entendeu? Eu posso ensinar o Mauro a escrever um livro? Pode. Não pode. Entendeu? Não dá, entendeu? Agora, o Abel não pode ensinar a gente como faz coletiva. Desculpa, Abel. Você não pode. E isso também funciona no trabalho da assessoria de imprensa. Será que há um controle com todos os profissionais? O que você está pensando em falar? Vamos falar sobre isso. Eu vou dar um pau na primeira pergunta, assim, se não perguntar. Não faz. Tá? E o Casavinho é um baita profissional. Mas há quem siga e há quem não siga. O Abel não segue. Tem cara que não quer nem saber do que é falado pro cara. Exatamente. Perfeito. Então, Abel, você sabe que na Comebol você passa uma lista de perguntas, o cara que tá lá com o microfone às vezes não sabe nem falar corretamente o nome do veículo. É só você prestar atenção no cara que tá lá com o microfone. Às vezes o cara tá lá e fala: aqui está o Mauro Betting, aqui está o Mauro, o Márcio Pimpolho, está o Bruno Prador, está o Vanderlei Nogueira. O cara não sabe. Então, tá a relação de perguntas, ele faz a primeira, faz a última, você tem espaço para fazer 5 perguntas e mandaram 15 perguntas. Às vezes, dentre as 15, estava a pergunta que você queria responder, ou era a última, como disse o Vanderlei. E para com esse mimi. Você é ótimo, Abel, você é ótimo técnico, só que você é um chato às vezes nas entrevistas. Não discordo. Principalmente quando você tá por cima da carne seca. E quando você tá por baixo, você tem um outro comportamento. E se você não tem saco pra responder, manda o seu auxiliar, manda outro e para de encher o saco, já cara. Mandou. Entendeu? Mas para já mandou e também leva porrada. Não podem palpitar no que não sabem, Vanderlei. De entrevista coletiva, Vanderlei, você aqui da mesa é o que mais sabe que você participou de umas 500, Toda entendeu? coletiva é chata. E tem um monte de cara que tá lá só... A primeira pergunta, Vanderlei Nogueira, você não faz isso, só tô dando um exemplo. Professor... Belo terno, hein, professor? Em casa está tudo bem, professor? Satisfação, um abraço na família e na dona
Gisele. E sobre Abel, acho que, sim, a pergunta é livre, ele também pode não gostar, tá tudo bem. Esse negócio de parabéns, acho que não é função do jornalista, mas ele não gostar da pergunta, ok, e acho que muitas vezes ele deu algumas respostas em entrevistas que ele tem razão. Eu acho que no que o Mauro citou do Crespo, acho que ficou clara ali uma diferença de tratamento, de fato. Eles fizeram a mesma crítica, que é justíssima, e a do Palmeiras. O Palmeiras pegou um calendário ainda pior do que os outros, e o Abel, o time dele correu o risco de não passar para a fase final do Paulista, porque ele teve que jogar com o time C muitas vezes. E não era nenhuma opção dele, ele não tinha alternativa. E ele era criticado por isso também. Ele era obrigado a jogar com a molecada, porque ele era um calendário absurdo, né? Então, acho que realmente ele tomou algumas pancadas, e aí é uma coisa que eu particularmente não gosto. Acho que muitas vezes as pancadas vêm porque o jornalista, o torcedor, a gente está falando da imprensa, não gosta do jeito do cara. E isso é raro. Por que o Abel é tratado diferente do Crespo? Porque o Crespo é mais elegante? Ou porque o Abel, também. Ele é, vamos dizer assim, ele é mais direto, ele é mais tosco, sei lá. E tá errado, tanto faz. Você tem que avaliar o trabalho do Abel, não interessa se ele é, grosso, ou se o Crespo é elegante, dele também, ou se o Crespo se veste bem, isso não importa. Isso acontece também. E até tive esse debate no Canelada outro dia, em relação ao Tite. As pessoas pegam no pé do Tite pelo jeito dele. E o Tite, ele é assim. E isso deve ser respeitado. O Tite, ele não faz um personagem, ele é assim. E assim, como o Renato também. O Renato às vezes assim, detonar, não sabe nada. Não, ele sabe muito, ele sabe, mas é o jeito dele. Assim, acho que as opiniões não podem ser pelo jeito do cara. Pô, o Tite não pode falar da maneira que ele gosta de falar, ele vai ter que falar do jeito que o cara acha que ele tem que falar. Ele fala da maneira dele. E às vezes quando o cara fala um pouco mais assim, mais broncamente, o cara é detonado, não sabe nada. Gente, não é por aí. Então, acho que tem que respeitar um pouco mais o jeito das pessoas. Acho que essa diferença do Abel e do Crespo é muito... Porque, o Crespo é elegante, o Crespo é fino. Não importa, tem que ir no conteúdo, no trabalho do cara. E às vezes fazer essa comparação também Neymar e Messi. O Neymar tem que se comportar como o Messi. Ele não vai se comportar como o Messi porque ele não é o Messi. O Messi não vai se comportar como o Neymar porque ele não é o Neymar. Como o argentino queria que o Messi vibrasse como o Maradona. Ele não é o Maradona, ele é de outro jeito, ele tem outro temperamento. Então acho que tem que respeitar assim, o jeito do cara, o temperamento. Às vezes o Tite da entrevista é chato porque ele fala desse jeito, ele fala assim. É o jeito do cara. E de boa, pode ser chato. E de novo, e outra coisa, o que fala pra imprensa, o que fala pra torcida é uma coisa. É fundamental que ele fala para o atleta. E o que ele fala funciona também, né? Sim. Que é outra história. Concluiu, Bruno? Sim. Então eu queria falar o seguinte, que aqui a gente não analisou o jeito. Só para ficar muito claro aqui. Sim. O Bruno deu colocou alguns episódios no contexto, mas aqui nesse momento, em relação ao que aconteceu ontem, ninguém está falando de jeito. Agora, existem jeitos que permitem uma crítica. Claro! Ou não? E ele mesmo, o próprio. Mas, de novo. Não é o caso. Mas de novo, por exemplo. Jeitos que merecem uma crítica. Senão, o que nós estamos fazendo aqui? Por exemplo, se destacou muito ontem dessa fala inicial dele, a resposta do Rodrigo Fragoso, da TNT. Não, ninguém me dá o parabéns e tal. Foi o mesmo caso, quando eu acho que ele exagerou e errou, quando ele ficou mais enaltecendo o Palmeiras do que elogiando o São Paulo na conquista do Paulista. Mas no final ele ainda fala, olha, queria dizer palmas pro São Paulo. Então, por que ele não falou no início? Eu acho que sim. Mas por que ele falou no início? Sim. Mas uma Vanderlei... Entendeu como é que é? Mas a edição que foi feita... Então, mas a edição que foi feita parece que ele só tinha falado aquilo. Mas eu também acho que aquela análise daquele jogo não estava tão errada, que até saiu o gol até meio sem querer do São Paulo, o São Paulo não estava melhor mesmo. Mas eu acho que ele até extrapolou, mas enfim. Mas, por exemplo, ontem... está se falando isso, mas não está se falando que ele fala mesmo. Vocês podem me criticar das minhas asneiras. Ele fala isso, mas vai ver se alguém está falando quando ele mesmo fala das asneiras. É isso que eu acho que é uma má vontade muito grande em relação ao Abel. E espero que seja só com o Abel, e aí vai entrar o palmeirense falando aqui por anos de jornalismo esportivo e anos de palmeirismo também. Mas... tem muita gente que não gosta do Palmeiras. Como tem muita gente que adora, como eu, por exemplo. Mauro, nós estamos falando, só para bater nessa tecla aqui, nós estamos falando do episódio de ontem. Sim. Porque até anteontem, o professor Abel voltou a ser tratado com carinho. Porque ele mesmo... Não, mas aí é aquele negócio. Se você está se referindo a campanhas que são feitas, lamentavelmente isso acontece há décadas. Sim, tá certo? vai continuar. Eu já falei várias vezes aqui, tá certo? Quando há exagero, enfraquece a causa. Se você der cacete no cara todo dia, depois de 10 dias ele se transforma, por pior que seja, não é o caso do Abel, por pior que seja, ele se transforma em vítima.
Sim. Sim ou não? Sim, sem sim, dúvida. perfeito. Perfeito. Então é isso. Eu mesmo começo a defender o cara quando o cara tomar muita pancada. de raiva. Eu vou dizer uma coisa, eu defendo às vezes o Abel, mas não é porque é o treinador é que me isso. deu 2 títulos, mas porque às vezes eu acho que ele é atacado de uma maneira insidiosa. Atacado de uma maneira absurda. E aí, quem acompanha minimamente sabe que eu sou muito mais criticado pela torcida do Palmeiras do que por qualquer outra torcida. E às vezes até com razão eu insisto, e vou deixar bem claro, gravando, 3, 2, 1. O Mauro Betti, palmeirense, muitas vezes não gosta do Mauro Betti jornalista, pra deixar claro. Acho que ele Não mete o suporta Palmeiras. até, não suporta. É tipo a minha mãe em relação ao Mauro Betti aqui, metido em imparcial. Mas enfim. Agora é o seguinte, eu não sou porta-voz da torcida, não tenho essa capacidade, não sou porta-saco de diretoria, não sou porta-berra de arquibancada. Eu falo o que eu acho que tenho que falar. Mas às vezes, no caso do Abel, entra o lado palestrino e entra o lado que se ele fosse treinador do Corinthians e tivesse a cobrança que tem, eu acho o seguinte, pô, o cara tá 8 meses no Brasil, ganhou uma Libertadores em 3 e uma Copa do Brasil em 5. Ah, mas aí, por exemplo, mas perdeu a Supercopa. Perdeu a Supercopa, um jogo fantástico contra o Flamengo, quando até jogou melhor contra um time que pra mim é melhor, que é o do Flamengo, e perdeu nos pênaltis, né? E aí perdeu a Recopa pro Defensa e Justiça, quando foi goleado, baita vitória do Flamengo do Renato e tal, mas é um bom time. E perdeu a Recopa por quê? Porque ganhou a Libertadores, né? E perdeu o Paulista, que ele só jogou 3 vezes com o time titular. Sabe? E aí, agora que marca ele perdeu? Perdeu a Copa do Brasil com o CRB. E a Copa do Brasil com o CRB. Esse sim. foi o tropeço. Esse é o tropeço. E é bem uma parmeirada, não é só do Abel, né? É do Palmeiras histórico. Então assim, eu acho que o saldo é extremamente positivo. Ele vai falar, pô, não ganhou nada. Ah, vai pro inferno.